Escolha o caminho correto. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos em mais um devocional. Agora vem a seguinte pergunta: qual o caminho nós devemos escolher? Sempre queremos o correto, não é verdade? Ao menos a maioria das pessoas busca o lado bom. Vamos então entender o que é que aconteceu no livro de 1 Reis, no capítulo 22, em que eu, fazendo o meu devocional, me deparo com a história e o final de vida do rei Acabe, o imprudente rei Acabe. Neste capítulo, expressa que ele estava quieto por 3 anos sem guerras contra a Síria, quando de repente o rei de Judá, Jeosafá, ou Josafá, como muitas traduções dizem, vai à presença do rei de Israel, Acabe. E em um determinado momento, Acabe parece não gostar da paz e fala com todos os presentes, inclusive ao rei Jeosafá, que Ramote de Gileade é de Israel e não da Síria. E ele ainda enfatiza que Israel estava quieto demais quanto a isso e pergunta ao rei Josafá: tu irás comigo à peleja? E Jeosafá disse a Acabe que iria com ele, todo o exército de povo será com ele também. Mas Jeosafá tem algo especial. O rei de Judá é mais prudente que o rei Acabe e fala ao rei de Israel: peço-te apenas, Acabe, antes de irmos à guerra, consulte hoje a palavra do Senhor. Então Acabe chama os profetas, quase 400 homens, e pergunta: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixo de ir? Na presença do imprudente Acabe, todos os sacerdotes disseram que ele queria ouvir: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. E interessante, irmãos, é que Jeosafá continua agindo com prudência e diz: há aqui algum profeta do Senhor? Se ele disse isso, dá a entender que os profetas que Acabe estava buscando não eram do Senhor. O prudente rei de Judá, Jeosafá, reconhece de imediato a atitude errada desses profetas e não os aceita. Interessante também foi que Jeosafá sabia que as palavras não eram do Senhor. Veja, irmãos, a sensibilidade espiritual de quem permanece na presença de Deus. Uma pessoa de oração, temente ao Senhor, temente a Deus, entende quando algo é dele ou não é. Por exemplo, se você sente no teu coração de orar, isso vem de Deus ou não? Lógico que vem de Deus. Satanás não quer que você ore, mas ali algo diz no teu coração: vá ali e pegue erradamente aquela coisa, roube, seja corrupto. Isso é de quem? De Deus ou de Satanás? De Deus que não é. Deus quer algo bom. Então, dá a entender, irmãos, que os profetas que estavam ali orientando a Acabe eram todos, ou a maioria, profetas de Baal, que estavam falando com o rei Acabe. Apesar que no versículo 11, Zedequias é nome israelita e filho de Kenaaná, ou Kenaaná, outro nome israelita. Então podemos entender, irmãos, que todos estavam corrompidos, fora da presença do Senhor. Mas o prudente rei Josafá não se deixou levar pela maioria. Diz no versículo 7 que ele continua: há algum profeta do Senhor que pode consultar? O prudente e temente a Deus Josafá não aceita ir à batalha antes de saber algo. Acabe diz: tem um profeta sim, só que eu não gosto dele, pois ele só fala o que é mal, ele nunca profetiza o que é bom para mim. Este é Micaías, filho de Ilá. Interessante, irmãos, que as pessoas fazem o mal e querem receber coisas boas de Deus. Fazem as coisas erradas e querem que venha uma profecia boa para si. É difícil isso, não é verdade? É quando Jeosafá, na mesma hora, repreende o rei Acabe e diz: não fale assim, ó rei. Então Acabe manda trazer a Micaías. Todos eles estavam sentados no trono com seus trajes reais.
E os profetas, cada um por sua vez, profetizava a favor do rei e a guerra. Todos eram bajuladores. É quando chega Micaías, o profeta de Deus, e o mensageiro, antes de chegar a Acabe para falar, tem uma conversa no particular com Micaías e diz: olha, Micaías, todos os profetas só dizem coisas boas ao rei, que a tua palavra seja igual a deles. E Micaías diz no versículo 14: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Vindo então ele, Micaías, ao rei, o rei então pergunta: ô Micaías, iremos à guerra ou deixaremos de ir? E Micaías disse ao rei que ele será bem-sucedido e que o Senhor entregará na mão dele a vitória. O rei, conhecendo a Micaías, disse: eu já não te falei que eu só me falo a verdade, que aquilo que o Senhor disse. Presta atenção, irmão. Parece que Acabe sabia que a profecia não era boa para ele, que a palavra de Deus não era boa para ele, porém ele não confiava mais em Deus. O rei então pediu a verdade a Micaías e ele fala: vi todos dispersos como ovelhas que não têm pastor. Cada um foi para a sua casa. O rei disse a Jeosafá: eu não te falei, ele só fala o que é de mal contra mim. O rei sabia que Deus falou pela boca de Micaías, e se ele fosse, seria a sua morte. Como ele não mais acreditava em Deus, sua fé estava vencida pelo orgulho, ele foi à guerra, ainda disfarçado, achando que isso impediria a verdade da palavra de Deus através de Micaías, que achava que não iria acontecer. Ao lermos o versículo 34, vemos que um acaso faz-se cumprir a palavra de Deus. 1 Reis 22:34 diz: então o homem preparou o seu arco e, atirando a esmo, um acaso, irmão, sem mirar algo, feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. E o rei disse ao condutor de seu carro: volta e tira-me do combate, porque estou gravemente ferido. Quando Deus fala, tudo se cumpre. Sejamos prudentes em buscá-lo, irmãos. Ele está sempre no controle de tudo. Ele estará sempre protegendo e avisando para aqueles que o buscam. É sabedoria depender do Senhor. Não há outro caminho melhor, irmãos. Estarmos sob a sua administração e proteção é a melhor decisão da nossa vida. O rei Acabe morreu naquela mesma tarde porque duvidou da palavra de Deus. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, aprendamos com as vidas desses dois personagens. Um exemplo a seguir e outro exemplo a não seguir. Não sejamos imprudentes como o rei Acabe, que não mais buscava Deus, não mais se importava com sua palavra, era arrogante. E possamos ser prudentes como o rei Jeosafá, buscarmos a Deus antes de decidirmos algo. Ele é nossa melhor consulta, é confiar nele sempre. Quem busca a Deus e se mantém humilde em sua presença, ele abençoa e principalmente o protege. Sejamos assim, irmãos, prudentes. O versículo 43 diz que Jeosafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele seguiu os caminhos de seu pai. Veja, irmãos, a importância dos pais agirem no temor a Deus, e os filhos têm a oportunidade de ver os bons exemplos e seguir o caminho de Deus. Já Acasias, por exemplo, filho de Acabe, seguiu o mau exemplo do seu pai e reinou por apenas 2 anos, pois fez que era mal aos olhos do Senhor. Acabe foi conhecido como o pior rei de Israel, enquanto Jeosafá ficou conhecido como o segundo rei de 5 que foram bons para Judá. O erro de Jeosafá foi se unir ao camarada errado chamado Acabe. Aquele que escolher seguir o mal morrerá por ele, como aconteceu com Acabe. E o que escolher seguir o bem, seguir a Deus e seu caminho,
este será protegido pelo Senhor em todos os sentidos e todos os dias de sua vida na terra. Qual então escolhemos, irmãos? Eu escolhi servir a Deus e minha família seguiu esse mesmo caminho. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus, Pai. Deus, a minha oração é para que eu venha seguir o Senhor todos os dias da minha vida e minha família também siga esse mesmo propósito e caminho, Pai. Deus, a minha oração é para que cada irmão, irmã e ouvinte também busque ao Senhor, leve a sua família nos caminhos, deixe eles decidir se quer seguir ou não, mas ele deve ser o cabeça, o principal, aquele que leva ali a família nos teus caminhos. Caso for uma mulher, que seja o cabeça espiritual da família, que ela possa ser humilde, levar o evangelho à sua família, orar, e Deus fará o que lhe apraz. Pai, muito obrigado por esse momento de oração, por esse grande ensinamento, Pai, do rei Josafá. Possamos seguir esse exemplo. Muito obrigado por esse momento. Abençoa cada irmão e irmã. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.